Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. A paz do Senhor, povo de Deus, estamos de volta aqui no nosso vídeo. Infelizmente a minha internet ou o meu telefone está com problema, então infelizmente não poderei fazer a live como eu estava fazendo, mas eu quero poder que continuar este assunto ao qual eu estava falando. Vou voltar atrás novamente. Para quem esteve aí online, eu estou falando aí que Deus ainda usa, homens e mulheres, para um propósito também, principalmente homens e mulheres que tenham o coração arrependido, que tenham o coração aberto para o Senhor. E eu usei aqui o texto de 2 Coríntios, que é muito conhecido, capítulo 12, versículo 10. Pois quando me sinto fraco, então eu sou forte. Paulo fala que ele se alegrava nas privações, nas perseguições, nas angústias, que ele passou por amor a Cristo, porque esse é o contexto, quando Deus falou que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você já se sentiu fraco ou fraca ao ponto de pensar, já não aguento mais esta situação na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, na minha vida emocional, na minha existência, em todo sentido da sua vida? Você tem se sentido dessa forma? Eu mesmo tenho me sentido muito cansado fisicamente, não é fácil. Outro pode se sentir cansaço ou em alguma área. Mas entenda uma coisa, diante dessa epidemia, estado de emergência aqui em Portugal, da calamidade pública que está em muitos países do mundo, e também de muitas dificuldades, como está no Brasil, como eu falei aí, principalmente em São Paulo, e outros estados também, Rio de Janeiro e outros no Brasil, que são vários. Eu estou querendo dizer que o que o mundo está passando demonstra a nossa fraqueza, incapacidade, impotência diante de apenas um vírus que demonstra o quanto o ser humano não é nada, tanto ricos como pobres, brancos ou negros, sejam pessoas que tenham capacidade, qual for na sua vida, conhecidas ou não, famosos ou não, elas são débeis, fracas diante apenas de um vírus. Então isso demonstra o quanto eu e você precisamos de Deus a cada dia. Nós não estamos aqui para dizer que somos perfeitos ou melhores por pregarmos a palavra. Pelo amor de Deus. Claro que não, meus irmãos, porque Deus, ele sempre ao longo da história, ele escolheu pessoas fracas, debilitadas, imperfeitas mas dentro das suas imperfeições, Deus olhou lá dentro do coração, um coração arrependido, um coração que amava a Deus, queria Deus de todo o seu coração. Então, através dessa lacuna que havia nesse coração, deste espaço, foi suficiente para Deus chamar homens e mulheres que tinham um coração voltado para o Senhor. Como eu falei de Moisés, que ele não foi perfeito, no princípio da sua vida ele matou um egípcio, matou um homem, e depois de um tempo ele se arrepende, e lá no deserto Deus o usa para ser o grande libertador, e aquele que escreveu o Pentateuco, aquele que foi um dos homens mais marcantes da história, um dos homens que mais foi usado por Deus, e a Bíblia diz que não se levantou outro homem como Moisés, que Deus falava face a face, ou cara a cara. Assim como vocês estão me vendo falar, Moisés falava com Deus visivelmente, ou face a face. Era uma intimidade que jamais eu penso que alguém poderá chegar, porque a Bíblia fala e ela não pode mentir. Ok? Então eu vejo que Deus Deus não chama pessoas perfeitas na Bíblia, ok? Eu olho para a história também de Davi, por exemplo. Ah, pastor, mas Davi pecou, verdade, por isso mesmo. Porque isso demonstra a debilidade humana, a fraqueza humana. Davi, lembra do passado de Davi? Ele era um jovem, pequeno, pastor de ovelhas, o menor da casa dos seus irmãos de 8 filhos. Seu pai Jessé era ruivo,
de belos olhos, de boa aparência, porém era um homem pequeno e fraco. E os seus 3 irmãos mais velhos seguiu Saul quando Saul era rei. E Davi ficou em casa, até mesmo quando Samuel foi ungir entre os filhos de Jessé, Davi não estava presente. Depois que ele foi ser chamado, Deus falou para Samuel que Deus não olha como o homem vê, pois o homem vê o exterior, Deus olha o coração. Então é isso. Isso demonstra o quanto Deus usa homens desconhecidos, que não era ninguém, para fazer algo grande diante dele. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Não importa que você não seja famoso, conhecido, fraco, debilitado, que tenha uma incapacidade, né, um defeito. Quem sabe Moisés tinha um defeito grave, que ele não conseguia falar direito, se comunicar direito, mas foi isso que Deus utilizou para manifestar a sua glória. Davi era um jovem pequeno, de baixa estatura, quem sabe, não tinha força física, mas Deus utilizou aquela fraqueza física para derrotar um homem de 3 metros, um homem grande, forte, que era um campeão. Por ser um campeão, já tinha vencido várias batalhas, já tinha vencido várias lutas. Então, ou seja, Davi demonstra que Deus é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos. E Deus não depende de força humana, de capacidade humana para vencer alguma batalha. Assim na sua vida, não tenha complexo da forma como você é, porque Davi demonstra que Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. Então, para ser usado por Deus, não é aparência, não é força física, pois Sansão, ele era forte, porém tinha grandes fraquezas na sua parte emocional. E ele também, Deus utilizou ele para que manifestasse a sua glória. E Deus demonstra que meia fraqueza de Sansão, mesmo a sua desobediência, logo depois, ele se arrepende. E é sobre isso que eu estou falando, de pessoas que tiveram deslizes, que tiveram falhas graves, mas Deus usou por qual motivo? Porque não foi por acaso que a história da Bíblia está aí repleta de homens que foram usados de maneira muito extraordinária. Sansão mesmo carregou um portão de 3 toneladas e levou por 60 quilômetros. É mais ou menos aí a distância entre Lisboa a Torres Vedras. Calcule a tua cidade aí, 60 quilômetros, você consegue carregar uma caneta por 60 quilômetros sem saltá-la, sem suar na mão, sem cansar? Eu não consigo. Quanto mais 3 toneladas, calcula aí, 3 toneladas nas costas e levar em cima do monte por 60 quilômetros. Sansão fez isso, porque cheio do poder de Deus. Um homem que tem a presença de Deus, ele faz coisas extraordinárias na sua vida. Porém, ele não vive 100%, 24 horas com essa força. Nenhum homem consegue, ou nenhuma mulher. Mas Deus se simpatizou por alguma razão, né? É sobre isso que eu estou falando. Podemos falar de Abraão também, que teve uma altura da sua vida que ele era um homem de muita intimidade, mas pelo medo ele falou que Sara era sua irmã, pois ele teve medo de morrer. Então, meus irmãos, cada um de nós vamos ter deslizes, falhas em alguma área da nossa vida, mas não é por causa disso que Deus nos rejeitou totalmente. Isso é outra coisa. Eu estou falando que ainda Deus escolhe pessoas que não eram ninguém, os que são, para confundir os que são. Ok? Deus pegou as coisas desprezíveis desse mundo, as que não tinham valor na sociedade, para ser instrumentos na sua vida, ok? O que dizer de Pedro, que era medroso, temperamental, afoito? Quando Jesus cortou a orelha do soldado, ele foi lá e tentar defender Jesus. Então, pessoas como Paulo também, ou até o apóstolo Paulo também, que dá para perceber que esse espinho na carne dele, quem sabe era um orgulho ou alguma doença, não sabemos. Mas tudo isso foi meios para que a graça de Deus se manifestasse em meio à fraqueza. Então hoje não é diferente. Deus ainda é o mesmo e ainda chama eu e você, homens e mulheres, cheios de falha, mas com o coração pronto a se arrepender, ok? Todos somos falhos.
e temos lista de inúmeras fraquezas também, física, emocional, no caráter. O importante é saber fazer com cada fraqueza. O que você usa o seu tempo para quê? Ok? Jesus Cristo, ele é o perfeito, né? Nosso Senhor. E é só ele para nos entender mediante dessas coisas. Uma coisa que eu aprendo em meio às nossas fraquezas, que ela é a fonte de manifestação do poder de Deus, do poder de Cristo sobre as nossas vidas. É por meio dele que Deus usa para engrandecer, ok? E Deus não fica impressionado com as nossas forças e nem com a nossa capacidade de vencer o possível, ok? Ou as coisas difíceis, né? Como você vê isso, ser humano aí, que faz coisa extraordinária, Deus não se surpreende com isso. Porque são coisas que, se nós formos analisar, homens da Bíblia fizeram muito mais, né? Moisés abriu o mar vermelho, o povo passa e o povo do Egito quis fazer a mesma coisa, morreram afogados. O que dizer também de Elias, que orou, fogo caiu do céu. Deus, mas Elias, a Bíblia fala que Elias, ele quis ao ponto de morrer. A Bíblia fala que ele falou, Senhor, eu já não aguento mais. Ali demonstra a fraqueza. Ele ficou com medo de Jezabel. Mas cadê aquela coragem que Elias tinha quando desafiou os profetas de Baal? Quando eles morreram, quando ele orou, caiu fogo, quando ele orou, a chuva veio sobre a terra depois de 3 anos e meio sem chover. Que homem de fé extraordinária, de coragem, e de repente fica com medo por causa de alguma ameaça. Então demonstramos que em meio às fraquezas, Deus manifesta a sua glória, ok? É no meio disso, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas lá no final da sua vida, ele foi martirizado ao ponto de morrer de cabeça para baixo numa cruz, pois não sentiu-se digno de morrer como seu mestre. Isso demonstra o quê? Amor por Deus mesmo durante a sua morte. Cadê agora o homem medroso? Não havia mais. Então há momentos em nossas vidas de fraqueza, irmão. Então por isso, quando você vê alguém assim, não pense que essa pessoa sempre será dessa forma. Pelo contrário, Deus ainda, ele nos ama e ele quer usar você. Você que se sente fraco, quem sabe que você que pecou, errou, fez alguma coisa grave, quem sabe na área do seu casamento, na área da sua família, no seu trabalho, ou em outras coisas você sentiu-se falho, cometeu algum defeito, errou em alguma coisa, e você pensa, nunca mais Deus vai me amar, nunca mais Deus vai me usar, nunca mais Deus, ou ninguém vai mais me aceitar por causa que eu fiz. Não, pelo contrário, Deus nos criou e sabia que dentro de nós, em alguma área da nossa vida, aquilo ia acontecer. Por isso que ele enviou o seu Espírito para nos ajudar a interceder por nós em meio às nossas fraquezas, para manifestar. Paulo falou, quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte por meio de Cristo. Por isso que é importante, em meio a todo esse caos, doenças, crise financeira, problemas familiares, problema em qualquer área da sua vida, as pessoas pensam, outros entram na grande depressão, ao ponto de achar que já não vale a pena viver, já não vale a pena continuar, e as pessoas não aguentam mais. Mas nesse momento, se você clamar a Deus de todo o coração, o Espírito Santo entra em você, te enche ao ponto de você enfrentar esse gigante que parecia tão enorme e tão impossível de você vencê-lo, você vai vencer. Sabe por quê? Ali demonstra que não é você que vence, e sim Deus em você. Deus ainda utiliza, Deus ainda usa, Deus ainda manifesta em pessoas fracas, arrependidas, pessoas que erraram, falharam, tanto na área do caráter ou na área da sua vida, em alguma fase, mas naquele momento o Senhor demonstrou a graça dele.
ou a misericórdia dele. Isso é o cristianismo ao longo do tempo, isso é a graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós não merecemos isso, mas a graça de Deus chegou até nós. Então, quero deixar essa palavra para vocês, eu espero que possa te ajudar a vencer esse momento como esse. Quando você pensar que está cansado fisicamente também, lembra, até Jesus no Getsemane, ele chorou, ok? Ele suou gotas de sangue, ele sentiu ali uma angústia tão grande, porque viver nesse mundo é um mundo de sofrimento, é um mundo de dor, é um mundo de fraqueza, mas é um momento que Deus se manifesta. Por isso que é importante você buscar a Ele, porque até Jesus, com seu exemplo, demonstrou que ele dormiu, que ele se cansava em meio ao calor, ele pediu para aquela mulher samaritana um pouco de água. Ele estava com sede. Na cruz também ele pediu água, então demonstra que quando ele viajava, ele dormia para descansar o seu físico, irmão. O ser humano, ele tem um limite. Seja qual for a área da sua vida, você vai se sentir um pouco meio debilitado, fraco em alguma área. Você não pode sempre cometer os mesmos erros e os mesmos pecados sempre. Isso não. Existem coisas que aconteceu de uma maneira que você não imaginava. Aconteceu como aconteceu com Davi, mas Davi não repetiu os mesmos erros. Sansão também não repetiu os mesmos erros. Então, o que Deus quer é que nós aprendemos com nossos erros, com as nossas falhas, com nossos deslizes, para que a graça de Deus possa nos fazer pessoas melhores. É isso, né? Como Jacó, Deus marcou em Jacó, quando ele estava com medo do seu irmão. É normal você sentir coisas nesse mundo, né? Como Paulo fala assim em Coríntios, que é algo muito misterioso, é algo que muitos de nós não compreendemos. Ele fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele fala, miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Jesus Cristo, ele falou, graças a Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, é com Cristo que você vai vencer as suas fraquezas, os seus defeitos, as suas falhas, o seu espinho na carne, as suas inclinações carnais e também física ou pensamento, seja qual for, que você não consegue vencer somente pelo poder do Espírito Santo. Não desista, não deixa que essas coisas te dominem, seja qual for elas. O que Deus quer é que você seja dominado pelo Espírito Santo, que você tenha a graça de Deus e assim você vai vencer. Lembra que Paulo falou, Senhor, tira esse espinho na minha vida, mas foi aquele espinho que Paulo conseguiu ter a manifestação do Espírito Santo. Quem sabe alguma coisa na sua vida Deus não vai tirar, pois isso vai te levar a depender de Deus. Você entende isso? A coisa que Deus não vai tirar dentro de nós, porque é essas coisas que nos levará para estar mais perto de Deus, ok? São coisas, eu não sei, são coisas misteriosas, como no caso de Paulo, que era um espinho, mas a coisa que Deus quer que nós venhamos tirar, para que ele possa manifestar a sua presença, tá bem? Que Deus te abençoe. Lembra que Deus não escolheu pessoas perfeitas, anjo, para ele usar para um propósito. Deus chamou pessoas que não eram ninguém, que não eram conhecidas, como Davi, que venceu um gigante, como Moisés, que matou um homem, mas se arrependeu, Deus usou, como Paulo também, cheio de falhas, mas Deus usou ele, que era fraco, que tinha um espinho na carne, que Satanás esbofeteava Paulo. Como entender isso? Mas Deus usou. Pedro também, e outros apóstolos, como Pedro, Tiago e João, que não tinha muito amor pelas pessoas, que pediu até para que Deus mandasse fogo do céu para destruir aquele povo, e Deus falou, você não sabeis o que estão fazendo. Deus quer misericórdia, Deus quer amor. Então, por que Deus não desistiu dos apóstolos? Porque Deus sabia que lá na frente eles um dia iriam se converter, que eles um dia iam se chegar a Cristo, que um dia eles iam compreender realmente como é que é uma vida com Deus. Então é isso. Deus não desiste de você. Deus te ama como você é. Não tenha vergonha de ser o que você é. Não tenha inveja das pessoas pela aparência, pela inteligência, ou pelo dinheiro, ou pela aquilo que elas são por fora ou por dentro. Deus quer usar você como você é. Você é importante para Deus, ok? Lembra-te disso. Você não está sozinho. Deus tem um amor muito grande pela sua vida
e Ele quer te usar para um propósito, tá bem? Mas não desista do Senhor, deixa Ele te usar. Que Deus te abençoe com essa palavra, fica na paz. Um abraço para todos no canal, me desculpe aí porque a internet caiu e eu não pude continuar na live em direto. Mas Deus abençoe você que está vendo esse vídeo, compartilhe com alguém. Se Deus falou com você, pastor Leandro, muito obrigado por essa palavra. Lembre-se, a palavra não é minha, a palavra é de Deus. 2 Coríntios capítulo 12 fala que a minha graça te basta, pois o meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na fraqueza que Deus vai te usar. Deus nos utiliza em meio a isso. Quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Fica na paz, um bom domingo para todos. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal e de dar um like no vídeo, pessoal. Deus abençoe, compartilhe aí nas suas redes sociais para os seus amigos, conhecidos, pois nós estamos aí nesse tempo para crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus, pessoal. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa semana. Deus abençoe, amém. Nada vai